Shalom, queridos. Boa tarde para aqueles que estão chegando. Estamos aqui fazendo nossa live com 12 horas de atraso. Adriana Levin, bom dia, boa tarde. Desculpa o bom dia, porque essa era uma live para ter sido feita nessa manhã. Estamos fazendo com 12 horas de atraso. Ellen, seja bem-vinda. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Shalom a todos. Aparecida Godoy, shalom. Glória a Deus. Estamos, como eu disse, com 12 horas de atraso nesse devocional que nós fazemos todas as manhãs. Eu fiquei impossibilitado hoje de fazê-lo. Eu tomei a vacina ontem do Covid e tive um pouquinho de reação à noite, tive febre, então foi uma noite bem difícil, mas agora estamos restabelecidos. Boa noite, Bia, obrigado pela dica. Eu queria tomar mesmo a vacina da Pfizer e você me deu uma dica tremenda, foi tão rápido lá. E nós estamos aqui para dar continuidade a esse devocional e a série desta semana. Estou bem melhor, já foi uma reação passageira, acaba debilitando um pouco a gente porque foi à noite, né? Então eu tive muito frio, muita situação que eu não tinha tido ainda. Vânia, mas graças a Deus está tudo certo, estamos vacinados e pronto para avançar dentro desse propósito de Deus. Boa noite, Vânia, Deus abençoe, glória a Deus, bênção de Deus. E essa semana nós estamos no nosso devocional falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu fiz questão de vir hoje aqui para falar da segunda igreja, porque amanhã, mantendo o nosso cronograma, em nome de Jesus, nós estaremos pela manhã falando sobre a terceira igreja, lá do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Luciene, boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você que já chegou, se puder, compartilhe com mais mais 2 ou 3 dos seus contatos, convida para estarem participando dessa live nesta noite. Eu tenho certeza que vai ser tremendo. E o tema da nossa live, olhando para a história dessa igreja de Esmirna, é um tema muito sugestivo, porque a intenção aqui não é fazer um estudo aprofundado sobre esta carta, mas pensar algumas coisas muito importantes para o nosso dia a dia, que se identifica com a vida dessa igreja. Então, o tema perfumando as mãos daqueles que lhe perseguem é um tema muito oportuno, porque a palavra de Deus nos diz, graças paz, Maju, boa noite. A palavra de Deus diz, sejam experientes para o bem e inocentes para o mal, e o Deus da paz esmagará debaixo dos seus pés Satanás. Então, o Senhor nos chama a sermos experientes, sermos expert no bem, nas coisas do bem, e inocente para as coisas do mal. E deixa que Deus, Ele mesmo vai lhe dar a resposta e a vitória final. Amém? E isso é fé, é confiar no Senhor, é não tentar resolver as coisas na sua própria força. Gabi, seja bem-vindo, Deus abençoe, amém? Então, perfumando as mãos daqueles que nos perseguem, é uma resposta extremamente espiritual a tudo aquilo que nós vivemos no natural, mas que a Bíblia nos diz que são gerados no reino do Espírito, porque toda a nossa batalha, ela vem no reino espiritual. Nossa luta, nossa guerra é contra esses principados e potestades e as forças espirituais da maldade. Liana, boa noite. Roberta, boa noite. Boa noite, Carlos Ribeiro. Boa noite, Caio Ribeiro, boa noite. Boa noite a cada um de vocês.
Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai, obrigado porque a Tua mão tem estado sobre nós, o Senhor tem nos conduzido e nos conduzido em vitória. E nesta noite eu quero pedir a Deus que o Senhor traga sobre a nossa vida o espírito de revelação, o espírito de entendimento, de conselho, de conhecimento, temor do Senhor, de força e sabedoria. O Espírito do Senhor revele o que está por trás da letra. Mais do que o entendimento dessa palavra, nós queremos a revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre nossa nação, sobre nossa cidade, sobre Israel, sobre Jerusalém. E nesta semana, Pai, que nós estamos nos aproximando da virada de um novo mês dentro do calendário bíblico, que nós possamos nos preparar, que nós possamos estar atentos ao que o Espírito diz às igrejas nesses dias. Abençoamos Israel e declaramos Shalom Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros, prosperem todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos. Ellen Caetano, seja bem-vindo. Cecília Belucci, seja bem-vindo. Os irmãos aí de Penápolis, amém. Então, como nós falamos, estamos apenas 12 horas atrasados nesse devocional. Era para ter acontecido hoje às 5 para as 7 da manhã, mas por causa de um motivo, de uma reação adversa na vacina que eu tomei ontem, acabei tendo febre, foi uma noite mais difícil e a gente acordou muito cansado e então deixamos para agora à noite. Amém? Então, ontem nós falamos sobre o perigo de fracassarmos espiritualmente. Esse perigo do fracasso espiritual, ele vem exatamente com a perda da essência, com a perda daquilo que nós temos quando a gente começa a caminhada com Cristo, a perda da paixão, ou seja, perdeu a alegria do primeiro amor, se envolveu com tantas coisas, com tanto trabalho, mas não se envolveu com o Pai. A gente poderia parafrasear que a figura da igreja de Éfeso é uma deficiência muito grande da sua própria identidade. Quando ele diz para o Pai, eu trabalhei a vida inteira e tu não me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos, ele está dizendo, se o nosso vídeo der uma pausada de novo, eu vou só mudar de rede aqui, e aí vocês tenham paciência aí comigo. E ele estava dizendo, eu trabalhei para ser, eu estou lutando para ser, e você não me olha, você não me vê, você não me percebe. Há muita gente na igreja que está desse jeito, trabalhando para ser, quando deveria. Amém. Melhorou agora, eu mudei de conexão. O problema da live nessa hora é exatamente, todo mundo está... Melhorou, queridos? Me dê um retorno aí, dá um feedback para nós aí, se está melhor. Shalom, alguém poderia me dar aí um feedback? Se ainda está travando, se está liberando. Melhorou? Beleza, eu mudei aqui de rede. O problema desse horário é que todo mundo está conectado, então a internet acaba tendo as suas instabilidades. Amém? Então, veja, muita gente na igreja está vivendo dessa forma, se envolve em tudo, não porque quer fazer a obra, mas porque quer ser. Então, o irmão do filho pródigo, ele não tinha essa identidade de filho, por isso que ele vem com aquela expressão, esse teu filho aí voltou, e eu fiz tudo durante todo o período que ele estava fora, e você nunca me olhou. O pai disse, filho, você sempre foi meu filho. O problema não é o pai, é que ele não se sentia um filho. E o fracasso espiritual, ele vem exatamente nisso. Por isso que essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela fracassa espiritualmente exatamente por perder a essência de sentar e desfrutar na mesa do Pai, como um filho. Essa é a nossa chamada. O Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou para sentar, para se nutrir dEle, para desfrutar dEle, para comer dEle, para viver com Ele, para sentar na mesa dEle como um filho.
Quando Davi, ele usa aquela expressão para Mefibosete: Mefibosete, vou te restituir tudo, mas a coisa mais linda que eu vou te dar é que tu te sentarás na minha mesa como um dos meus filhos, te sentarás na mesa do rei para desfrutar. Até que um dia Mefibosete não apareceu e Davi falou: onde você estava? Eu fui enganado. Então sempre tem um espírito de engano, sempre tem um Ziba, sempre tem uma serpente para tentar tirar aquele que está lutando com crise de identidade da mesa, e por isso fracassa. E a chamada do Senhor para nós é: onde foi que você caiu? Lembra onde caiu e retorna à alegria do teu primeiro amor. Então essa é a primeira chamada. É como se o Senhor estivesse dizendo: volta para o meu jardim, volta para o meu jardim. Parafraseando o jardim que Deus plantou na banda do Éden e colocou o homem lá naquele jardim. Aquele jardim é a graça manifestada, porque ali tinha tudo que o homem precisava para se nutrir. Ele tinha fruto para se nutrir no espírito, fruto para se nutrir na alma, fruto para se nutrir na carne. Então não foi o homem que plantou, foi Deus que plantou. E agora Deus diz: coma, se alimente. E o homem só se perde quando ele perde a identidade. Porque quando ele perde a sua identidade, ele para de se nutrir de Deus e ele tem fome de um outro fruto. Porque ninguém come o fruto errado sem antes deixar de comer o fruto certo. Guarde isso. Escute o que eu estou lhe dizendo. Ninguém come o fruto errado sem antes parar de comer o fruto correto. Então, antes de você provar o fruto da serpente, você deixa de comer do fruto que é seu. E isso fala exatamente desse sentar na mesa, de desfrutar. Jesus diz: venham comer de mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue, se nutram de mim, porque é isso que faz Jesus ser o seu Senhor, porque senhorio tem a ver com provisão. Só pode ser senhor de alguém aquele que é provedor. Então ele quer nos prover em todos os níveis: físico, emocional e espiritual. Só que nós temos que nos nutrir dele, temos que sentar na mesa dele. E hoje eu quero falar sobre essa segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Essa palavra Esmirna está ligada a um simbolismo de uma erva amarga, mas também ela remonta à mesma identidade de um perfume chamado mirra, que é usado para perfumar mortos. Então, veja que uma das figuras da igreja vencedora é que ela perfuma mortos. Nós vivemos num mundo que está morto nos seus pecados e delitos. Você convive em lugares de muita gente mortas, que ainda não conhece das coisas de Deus, que ainda não tem a revelação espiritual, não nasceram de novo. E no meio desse mundo morto, amortecido pelo pecado, Deus nos chama, Deus chama a igreja vencedora para perfumar esse mundo. Só que veja, esse perfumar, ele vem muitas vezes no esmagar, ele vem muitas vezes numa perseguição, ele vem muitas vezes numa calúnia, ele vem muitas vezes num cerceamento, num aprisionamento, e até mesmo na morte de sonhos, no sacrifício de coisas tão queridas suas. E o tema nosso desse devocional, porque a ideia aqui não é aprofundar dentro desse estudo apocalíptico, mas pensar algo que Deus quer falar conosco, perfumando as mãos daqueles que nos perseguem. Talvez eu esteja falando hoje com muita gente que tem motivos para pedir para Deus para sair de alguns lugares, ou para destruir algumas pessoas, ou para exercer justiça. E o Senhor, ele vem hoje dizendo para você: ei, qual é o propósito que eu lhe permiti permanecer nesse mundo morto? Porque quando esse mundo toca em você, ele toca no perfume de Cristo. É fácil isso? Não. Por isso que isso é fruto de um amadurecimento. Só um povo maduro consegue ter esse discernimento. Só um povo amadurecido, e lembrando que eu e você fomos marcados por antemão, ou seja, predestinados para a adoção de filhos. Nós fomos predestinados para filhos maduros, para sermos filhos amadurecidos. Tudo bom, filhão? Filhos amadurecidos. Então, o que a gente precisa ter em mente é isso. É que só o amadurecimento me leva a ter essa visão. E aí o texto diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu e tornou a viver. Como diz Moisés no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
E quando o mundo é criado no tempo, agora olha só, por que ele é o alfa e o ômega? Por que ele é o começo e o fim? Porque quando o mundo ele é criado no tempo, quando a terra é recriada no tempo, ela vem por intermédio da palavra. E a palavra é Jesus. Ele é a palavra que está no começo, ele é a palavra que está lá no fim. Então esse Jesus, ele está dizendo, eu conheço. E o conheço aqui não é saber, não é ter uma notícia. O conhecer aqui é de intimidade, sou eu que estou com você. Porque guarde uma coisa, olhe para mim, igreja não é uma instituição à parte. Igreja não é uma coisa à parte, igreja é Jesus. Igreja é essa unidade do homem corporativo que forma uma unidade perfeita com a cabeça, que é Jesus, e o corpo, que somos nós. Então a igreja, ela não está ligada a uma instituição, ela não está ligada a uma coisa, a um lugar. A igreja é esse corpo tremendo que Jesus disse, eu estou edificando. E ele começa edificando casa para ele em você, santuário para ele quando nós nos unimos, e ele vai finalizar construindo o quê? Uma cidade, a Nova Jerusalém. E tire da sua cabeça essa história, estou mandando pedrinhas para lá. Deus não precisa disso para fazer uma cidade, porque essa cidade, ela não é uma cidade onde você vai andar, essa cidade são os próprios vencedores. Por quê? Porque Cristo não vai casar com uma coisa, ele vai casar com uma noiva, ele vai casar com uma esposa, e essa esposa é uma cidade, e essa cidade é exatamente a manifestação dos santos vencedores, porque os mesmos elementos da cidade são os elementos da casa que está sendo construída, se transformou num santuário e que vai se transformar numa cidade. Amém, querido? Você está entendendo? Então a gente precisa ter esse entendimento. E ele diz, eu conheço as suas aflições, porque ele está dizendo, eu vivo com você essas aflições. Eu vivo com você, eu estou em você. Eu não estou junto, eu não estou à parte, eu não estou olhando de longe, eu estou em você. Eu vim fazer morada dentro de você. Eu estou em você, você está em mim. Então esse resgate de identidade muda a nossa perspectiva. Ele nunca esteve longe. Diga isso hoje. Em meio a toda essa guerra que você está vivendo, toda a perseguição, todo o choro, você possa dizer nessa noite, ele nunca esteve longe, ele está em mim. Não é que ele está comigo, ele está em mim. E ele diz, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Ele está dizendo, há uma pobreza que não expressa a riqueza que você tem. Porque a riqueza que você tem é muito maior do que qualquer outra coisa que existe. As coisas desse mundo alguém pode ir lá e tirar, mas aquilo que está sendo formado em você, a estrutura que está sendo formada em você com pedras preciosas, com ouro, prata, não tem valor, não tem como mensurar nesse mundo. Amém, queridos? Então ele está dizendo, eu estou formando uma casa para mim, eu estou formando algo muito grandioso. Então, embora você esteja passando situações difíceis, você é rica, você é rico. Amém, queridos? E a bênção do Senhor, a graça de Deus, ela enriquece e não traz dor. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esse número 10 aqui, ele fala de o quanto o homem suporta. 10 mandamentos, 10 pragas, 10 dias. Ele está dizendo, há um limite. Há um limite, eu estou de olho, eu estou junto, eu sei até onde você suporta. E não sobreveio sobre vós aflição que não fosse humana. Se porventura alguma situação vier na sua vida, além das suas possibilidades, eu vou trazer livramento. Fica tranquilo, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa da vida, queridos, é entregue nos céus para quem venceu na terra. Eu vou repetir, a coroa da vida é um prêmio entregue nos céus para quem venceu. Por que Jesus tem coroa nos céus? Por que ele tem coroa?
porque ele venceu aqui na terra, e ele pode ter coroa. Você não vê anjo coroado, você só vê no céu coroado aqueles que venceram, só os vencedores têm coroa. E ele está dizendo, para esses que têm coroa, assim como Cristo venceu e recebeu, eu vou lhes dar a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, e aqui, queridos, eu não vou nem entrar me aprofundando, mas o que ele está dizendo aqui é que tem crentes que vão vencer e tem crentes que não vão vencer. O que vai vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque ele vai ser coroado e galardoado. E o que não vencer, ele vai sofrer o dano da segunda morte, mas dano da segunda morte não é inferno. Dano da segunda morte não é condenação para o fogo eterno. Dano da segunda morte é disciplina, é tratamento, é choro e ranger de dente durante o milênio para muita gente que vai precisar passar. O Senhor diz, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar, ou agora, ou durante a tribulação dos dias que virão, ou no milênio. Então ele vai completar essa obra, porque é ele que está construindo. Porém vai ter um dia que muita gente vai apresentar diante dele obras como palha, feno e madeira. E quando o fogo da prova vier, vai queimar as obras. E se as obras se queimar, eu vou me queimar também. Então ele está falando isso para gente salva, que não venceu, porque a promessa é para o vencedor. Posso ouvir um amém, queridos? A promessa é para o vencedor. Então, rapidamente, eu quero pontuar algumas coisas aqui nesse texto que trazem aqui a atenção. A primeira forma de perseguição que o próprio Senhor Jesus está dizendo que eles estão passando é a privação. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Então, ele está falando de uma aflição que leva a privação. Privações em todos os níveis. Então, há muitos crentes que passaram por privações, ou estejam passando por privações. E aí você fala, meu Deus, mas apesar de eu estar fazendo tudo certo, eu estou vivendo isso, e você fica extremamente angustiado e até cheio de dúvida. Por quê? Porque nós vivemos um evangelho que se tá dando certo é porque é certo, se está dando errado é porque é errado. E as coisas não funcionam assim. Tem muitas coisas que estão certas e você está passando por privações. E muita gente que está fazendo tudo errado e não está passando por privações. O que nós precisamos entender é qual é o resultado eterno de tudo isso. Qual é o resultado eterno? Eu só consigo entender essas coisas dentro de um nível de maturidade. Porque se eu não tiver essa maturidade suficiente para perceber o que o Espírito está dizendo, eu fico jogado de um lado para o outro. E maturidade tem a ver com a identidade. Então, no nível da minha identidade, eu vou amadurecendo, até que eu me transforme à imagem e semelhança de Cristo. Porque qual é a primeira chamada de Deus para o homem? Manifestar a sua imagem. Não é o poder vem como consequência. O primeiro é manifestar a sua imagem. O que o mundo precisa? Ver Cristo em nós. E Cristo quer se manifestar em nós. Em nós. E não é através de nós, é em nós. Porque não é através, ele passa, e nós somos dois seres à parte, é em nós. E para que isso aconteça, alguma coisa minha tem que morrer para que nasça outra. E guarda o que eu vou lhe falar nesta noite. A função do Espírito Santo na sua vida, além de revelar Jesus, é matar sua alma. Por isso que muitas vezes essas perseguições, elas estão fazendo um trabalho para Deus, na sua vida e na minha vida. E por mais difícil que seja, o escritor do livro de Hebreus, ele diz que como um pai disciplina o filho a quem ama, Deus nos disciplina para o bem. Porque se você está sem disciplina, não tem pai. Então veja, ele está trabalhando tudo isso em nós, não para que você, no meio dessas aflições, desenvolva um coração extremamente angustiado, um coração amargurado. Há muitos crentes amargurados, há muitos crentes que perderam a alegria, ficaram amargurados. A igreja de Esmirna,
ela enfrentou tudo aquilo, mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo o que vocês estão passando, vocês amadureceram, vocês estão perfumando o mundo que está ao redor de vocês, vocês estão perfumando aqueles que estão lhes privando, aqueles que estão fechando portas, aqueles que estão trazendo confusão contra vocês, e cada vez que eles tocam em vocês, o perfume de Cristo passa para eles, cada vez que eles tocam em vocês, a mirra escorre para eles, e não tem como eles não perceberem que eles não tocaram em qualquer um, eles tocaram em alguém que é diferente nesse mundo, eles tocaram em alguém e pode ter certeza que uma semente vai ficar ali, porque essa é a nossa chamada, perfumar quem me persegue. O primeiro nível de perseguição foi essa da privação. Então, o que a gente precisa entender que ainda hoje, nem sempre é gratificante ser cristão à ótica humana. Por quê? Porque a honestidade a qualquer preço nem sempre é o melhor procedimento se o ganho material é a nossa ambição. Se a sua ambição está aqui na terra, ser cristão verdadeiro, ser honesto no seu procedimento, não vai ser bom. Porque você vai ser perseguido, você vai ser fechado. Então é uma decisão de quem está olhando para coisas eternas. Segundo, a segunda forma de perseguição é a difamação. Eu conheço a blasfêmia, a difamação daqueles que se dizem judeus. Sabe, queridos, há uma dor muito grande quando você é difamado. E a difamação vem dentro de um arcabouço da mentira. Ela é gerada no coração do pai da mentira, que vai para o coração de muita gente. Talvez você tenha sido difamado até dentro da igreja. Mas eu venho aqui mais uma vez dizer para você, a igreja de Esmirna, apesar de ser extremamente cerceada, de ser difamada, ela permaneceu firme no Senhor e ela não se alterou naquilo que ela era, na sua identidade. Por quê? Porque amadureceu. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 26, 22, que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. O interessante é que em calunia, tem muita gente comendo disso e reproduzindo. Então, quando você é caluniado, é uma coisa muito difícil. É ruim. Agora, como você vai conseguir ter paz no meio disso tudo? Primeiro, através dessa identidade, através dessa maturidade. Seja bem-vindo, Tainã, Vitória, Ábido, Flávia, todos que chegaram depois. Amém? Então, nós precisamos ter isso em mente, que a difamação, ela fere muito. Agora, qual é o segredo para quem é difamado? Agir como Jesus. Quando Jesus, em 1 Pedro 2, 23, quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus confiava na justiça de Deus. Você confia na justiça de Deus? O salmista, no Salmo 37, ele diz, não te indignes por causa do malfeitor, nem tenhas inveja daquele que prospera em seu mau caminho. Deixa a ira e abandona o furor, certamente isso vai acabar mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer o teu direito brilhar como a luz e a tua justiça como a luz do sol do meio do dia. Oh, que coisa tremenda! Mas isso é fé, isso é fé. E é essa fé que gera em nós uma consciência de que eu não preciso brigar, sair tentando me justificar, sair tentando atacar pessoas, ficar amargurados. Hoje eu venho aqui dizer para você, você é mirra, você é perfume de Cristo, você é o bom perfume de Cristo. Não deixe a amargura ficar no seu coração, não permita que a amargura lhe tome. Não vá orar para Deus com o coração amargurado, pedindo para Deus ferir pessoas, pedindo para Deus fazer justiça. Não precisa você pedir isso, não precisa, o Senhor está vendo. Jesus diz, eu estou vendo.
E por que ele está vendo? Porque eu estou em você. Uau, eu vou repetir. Por que ele diz que ele está vendo? Por que ele diz eu conheço? Eu conheço as blasfêmias, porque quando elas vieram contra você, vieram contra mim. Porque eu habito em você. Eu sei de tudo isso. Quando fecharam as portas e você ficou sem suprimento, quando você injustamente você foi atacado lá no trabalho que você está, pessoas derrubaram você de cargos inexplicavelmente, colocaram gente que não tem competência no seu lugar e licenciaram, diminuíram o seu salário, não lhe deram oportunidade. Jesus está dizendo, eu conheço isso. Eu conheço isso, mas eu quero que você entenda uma coisa, que isso não é o fim. Eu estou contigo, eu estou em você, Mirra, eu estou em você, Esmirna. E tudo isso está contribuindo para que você se torne mais rica, para que você se torne mais santa, para que você se torne mais linda, para que você se torne uma igreja tremenda. Amém, queridos? Parecida com Jesus. Terceira forma de perseguição que ele nos mostra aqui é a prisão. Então ele diz, não tenham medo porque você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês por 10 dias de prisão. E esses 10 dias de perseguição, ele fala de um tempo, de um limite seu. Ele está dizendo, não tenham medo, porque no meio disso tudo, essa perseguição, essa prisão, esse aprisionamento, ele vai gerar maior liberdade na sua vida. Olha só, queridos, quando o apóstolo Paulo chegou da Macedônia para pregar o evangelho naquele lugar, ele não recebeu o tapete vermelho, ele foi parar na prisão. Ele e Silas foram açoitados, foram lançados no cárcere interior. Parecia que tudo estava finalizando, mas na verdade era ali na prisão que o Senhor ia começar o maior avivamento de toda a história da Macedônia. Era ali na prisão que o Senhor ia abrir a porta daquele que estava fechando a porta, vigiando Paulo para não sair, o carcereiro era a porta, ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Então Deus levou Paulo e Silas, levou eles para o lugar certo, apesar de que aos olhos de qualquer um, eles estavam sendo derrotados, aos olhos de qualquer um, Deus não podia estar nisso, Jesus não podia estar nisso, aos olhos de qualquer um. Como que um crente, imagine essa igreja que nesses últimos tempos tem vivido essa ideia triunfalista, que ser crente, eu posso tudo, eu tenho tudo, eu não adoeço, eu não sofro nada, eu venço tudo porque eu tenho o poder, e aí quando começa a acontecer toda a realidade vindo à tona, muita gente se amargura, muita gente se perde, muita gente se desvia da fé, muita gente fica decepcionada com Deus. Por quê? Porque cresceram ouvindo o evangelho errado. O evangelho de Cristo tem Cristo como centro e não você como centro. É Ele o centro de tudo. A igreja é cristocêntrica. E o Senhor está nesses dias fazendo nascer um filho varão, uma igreja vencedora. Esmirna, essa mirra, que aonde ela chega, ela perfuma tudo. Os ambientes de morte vão ser perfumados com vida. Com vida. Paulo e Silas foram açoitados. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não estavam amargurados. Porque Paulo sabia, eu já sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ninguém pode me prender de novo. Você pode falar isso nesta noite, eu já sou prisioneiro de Cristo Jesus, então nada e ninguém pode me prender de novo. Nem morte, nem vida, nem perseguição, nem coisa do presente, nem do passado, nem do porvir. Nem espada, nem fome, nem morte, nem perseguição. Nada e ninguém pode me tirar do amor de Deus que está em Cristo. Então, não tem como alguém prender aquele que já foi preso antes. Por que Esaú não pode matar Israel? Porque Israel era a bênção de Deus sobre o Jacó que morreu no vale de Jaboque. Esaú não tinha nenhum problema com Israel, Esaú tinha problema com Jacó. Só que quando ele chegou para matar Jacó, Deus matou Jacó no vale de Jaboque, e o homem que saiu de lá era Israel. Deixa eu lhe dar uma palavra, o Senhor já lhe deu nova vida. O diabo tinha inimizade com você quando você estava, ele podia
podia lhe prender quando você estava nas mãos dele, no pecado, morto nos pecados e delitos, mas o Senhor lhe deu vida, e agora a vida que está no seu espírito precisa fluir para a sua alma, para a sua carne, e por isso essa alma e essa carne precisam morrer, porque a hora que morrerem, ninguém pode lhe prender. Paulo e Silas adoravam, e a adoração deles era perfume. Abriu-se as portas das prisões, mas muito mais do que isso, aquela adoração abriu a porta do evangelho na cidade, a Macedônia, e o próprio carcereiro que tinha a chave da prisão, que não deteve Paulo, o próprio carcereiro que prendia Paulo e Silas, abriu agora a porta da casa dele, curou as feridas de Paulo e de Silas, e mais do que isso, abriu a porta do coração deles. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O evangelho explodiu na Macedônia, a igreja de Filipos nasceu poderosamente, e eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. Aquilo que você não está conseguindo ver, Deus vai abrir os seus olhos para perceber, e o que você precisa nesse instante é entender, por mais que o diabo faça os 10 dias dele, as 10 tentativas, Deus vai trazer a vitória final, como na 10ª praga, Deus tirou o seu povo com mão forte do Egito. Amém? É Ele. A 4ª forma de perseguição, nós vemos a execução, seja fiel até a morte. E aqui naqueles dias de Esmirna, eram mortes físicas, mas existem hoje gente que está matando reputação sua. Talvez você sofreu uma execução da sua reputação. Você foi massacrado na reputação. Quando você chega nos lugares, aquilo que massacraram de você chega primeiro. E aí você diz, e aí? O Senhor está dizendo, fica tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho uma coroa para você, fica tranquilo, porque o seu direito vai brilhar como o sol. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Talvez executar os seus sonhos, e você disse, não tem mais o que sonhar, e o Senhor diz, eu chamo a existência as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E isso lhe deu coragem, isso lhe deu força para contra toda esperança e esperança crer. Ei, Esmirna, seja fiel, mesmo que as perseguições sejam ferozes, mesmo que você diga, meu Deus, o que eu fiz para ser tão perseguido? Você apenas nasceu de novo, e ao nascer de novo você virou alvo da perseguição do inimigo. Mas quando você nasceu de novo, você não nasceu um ser à parte, o próprio Senhor vem morar em você. E sabe o que Ele manda dizer para você nessa noite? Eu conheço os seus dias de morte, porque quando executaram a sua reputação, estavam fazendo isso comigo, porque eu estou dentro de você. Quando executaram os seus sonhos, estavam fazendo isso comigo, porque eu estou em você. Não é que eu estava perto de você, eu estou em você. E eu sei de tudo isso. Mas sabe quem está falando com você? É aquele que é o começo e o fim. Foi lá da igreja de Esmirna que um mártir da igreja primitiva chamado Policarpo, ele foi levantado. Então, a tradição diz que quando essa carta chegou em Esmirna, quem leu ela foi o próprio Policarpo. Mal sabia ele que o próximo executado seria ele. Mas sabe onde que está a alma desses mártires? Embaixo do trono de Deus, clamando todos os dias. E a Bíblia diz que vai chegar um momento em que o clamor deles vai ser ouvido, atendido. Que o Senhor está dizendo, espera só um pouquinho, porque quando eu atender, eu vou derramar
a divina retribuição sobre aqueles que fizeram isso com vocês. Porque eu estava aí. Eu estava aí. Sabe, queridos, o sofrimento, ele é parte do discipulado cristão. E por mais que a gente lute para não enfrentá-los, é através dessas tribulações que nós crescemos, que nós amadurecemos. Se você olhar para a sua vida, os momentos que você mais cresceu foram nos momentos mais difíceis da sua vida. Nos seus momentos de festa, você não cresceu. Nos seus momentos de bailes, você não cresceu. Mas nos seus momentos de luto, você cresceu. Nos seus momentos de quase perda, você cresceu. Isso é uma grande verdade. Porque o próprio Tiago diz: tem um motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque a provação da vossa fé, ela vai gerar perseverança. E a perseverança deve ter ação contínua. Amém? E eu termino dizendo, a carta, ela mostra tudo isso. E ela dá o remédio. O remédio para que eu seja um perfume nas mãos daqueles que me perseguem. O remédio para que eu perfume quem está tentando me esmagar. O remédio para que eu possa não ser amargurado, apesar de perseguido. E o primeiro remédio que ele diz é: não tenha medo, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Versículo 10 diz: não tenha medo. Sabe, queridos, quando o medo bater na sua vida, dê lugar à fé. Resgate a fé dentro de você. Porque a fé e o medo são opostos. Não andam juntos. Aonde tem fé, o medo vai embora. Porque a fé nasce do amor. E esse amor que gera fé, ele lança fora todo medo nas vidas de cada um de nós. Sabe, queridos, o salmista no Salmo 56 ele diz: meus inimigos pressionaram-me sem parar. Muitos atacaram-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O que o simples mortal pode fazer comigo, se o Deus que criou os céus e a terra habita em mim? Ele habita em mim. Entenda que hoje tem uma unção de coragem sendo derramada aqui nesta noite sobre a sua vida. Quantos recebem, diga amém. Uma unção de coragem para ir adiante, para enfrentar isso sem medo. O segundo remédio, conhecimento do Altíssimo para fortalecer a fé em Deus. Você precisa conhecer Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sabe, queridos, ouvir sobre quem é Deus e o que Ele faz. Escrevendo a igreja de Esmirna, Jesus fez 7 descrições únicas de si mesmo. Primeiro, Ele fala conosco. Olha o que Ele está dizendo: eu sou um Deus que fala. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é. Ele é eterno. Aquele que fala comigo é eterno. É eterno, Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. A segunda coisa que Ele diz, que Ele é vitorioso. Essas são as palavras que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre a morte, é poderoso para lhe dar vida, é poderoso para lhe ressuscitar, é poderoso para lhe curar, é poderoso para lhe restaurar, é poderoso para lhe fazer prosseguir, é poderoso para fazer novas todas as coisas na sua e na minha vida. Amém? Ele sabe o que a gente padece. Eu conheço as suas aflições. Olha o que ele está dizendo: eu conheço, eu sei o que você está passando. Ainda a palavra não saiu da minha boca, ele já conhece toda. Ele também diz: eu corrijo. Eu sou aquele que corrige o seu foco. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o que ele está dizendo: quem lhe blasfema é que é do diabo. Naquilo que você pensa que você é pobre, você é rico.
porque o que está sendo feito na sua vida é para a eternidade, e logo vai se manifestar aquilo que você haverá de ser. Logo, logo vai se manifestar. Ele é soberano sobre o nosso sofrimento. E ele diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então ele é soberano sobre o sofrimento. Ele é esse soberano. E o que ele também diz: eu alimento a sua esperança com galardão. Há um galardão para o vencedor. Já chegou aqui os vencedores, queridos? Ele tem um galardão e ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Eu sou aquele que morreu, mas venceu a morte. E aquele que venceu a morte é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida do que tudo que você possa imaginar. Então, queridos, nós precisamos entender que a carta de Esmirna, ela traz para a gente essa reflexão do povo que perfuma quem lhes persegue. Por quê? Porque é um povo envolvido no amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. É esse amor que leva a gente a passar por tudo isso sem medo, sem nenhum temor, porque aquele que morreu e tornou a viver é o Senhor da minha vida. É Ele que conhece todas as coisas. Se a sua alma está gemendo, saiba que a de Jesus gemeu ainda e ainda geme por você. Ele sabe o que é padecer, diferente de nós, por não ter pecado, mas para nos salvar do pecado. Ele padeceu, mesmo sem pecado, para salvar você do pecado. Como Esmirna, siga em fé, siga em esperança, siga em amor, não ceda ao mundo e perfume esse mundo morto. Seja um bom perfume de Cristo onde você estiver, em nome de Jesus. Puxa, queridos, que coisa linda. Ele está dizendo: eu tenho uma coroa para você. E para nós terminarmos, essas 7 cartas, elas têm uma relação com as 7 parábolas do reino em Mateus 13. Por curiosidade, leia Mateus 13 e leia também Apocalipse 2 e 3. E você vai entender a caminhada da igreja e de nós mesmos. Porque o que nós queremos aqui nesse devocional não é levar você a conhecer a realidade de Esmirna, mas é trazer a realidade de Esmirna para você. E o que você pode tirar de lição e viver no meio de todo esse processo. E eu quero profetizar esse amor de Deus sendo derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida. Esse amor de Deus que lança fora todo medo. E que o Senhor faça de você uma Esmirna nesses dias. Que você seja um perfume que está perfumando as mãos daqueles que estão tentando te esmagar, que estão tentando te parar. Ou seja, esse bom perfume. Porque aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 5 para as 7 da manhã, com a graça do nosso Pai, nós estaremos falando da terceira igreja. E mais uma lição para nós mesmos, do que Deus quer fazer com você e através de você. Pai, abençoa teu povo. Cura aqueles que estão feridos e machucados. Restaura-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. E leva-nos a viver o melhor que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos por deixar uma amargura entrar no nosso coração, por deixarmos o rancor, a raiva entrar em nossos corações. Hoje nós queremos, Senhor, ser curados, renovados, porque nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Eu abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom a todos vocês. Compartilhe dessa live com quem você ama. Compartilhe lá no seu store. Manda para quem você ama lá pelo WhatsApp, porque eu sei que tem muita gente que vai ser muito abençoada
com essa palavra? Quantos aqui foram abençoados? Diga glória a Deus. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Adriana Levin. Shalom a todos vocês. Deus continue lhe amadurecendo para cumprir o propósito eterno dele na vida de cada um de vocês. Boa noite, Eliana. Boa noite, Roberta. Boa noite, cada um de vocês que entrou aqui nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, Adriana. E Vânia, boa noite. E esse final de semana nós teremos ceia do Senhor. Eliane Dias, boa noite. E a ceia nossa será às 10 da manhã e às 17h30. Venha participar de uma delas. Se prepare para essa comunhão tremenda, porque na comunhão nós crescemos muito. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.